O S, assistente social, pedagogo, psicólogo, 2017. O disposto na Lei Federal número 9.455, de 1997, Lei da Tortura, aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei 9.455, de 97, é correto afirmar que a condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Item errado. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que o condenado por crime previsto na Lei de Tortura, via de regra, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Item errado. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Complemento o artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Consulplan TRF Técnico Judiciário 2017. Os crimes previstos na Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, não terão a sua pena aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido, letra A, por agente público, letra B, mediante sequestro, letra C, contra vítima de 55 anos ou letra D, contra portador de deficiência. A alternativa correta é a letra C. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Banca CESP, DEPEN, Agente Penitenciário 2015. Situação hipotética. Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição da disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa sem lhe causar sofrimento. Assertiva. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura. Item errado. Observação: não é tortura, pois não há dolo do agente. Pode configurar maus tratos. Código Penal, artigo 136.
expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Universa, CEAP, Agente de Atividades Penitenciárias 2015. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Item errado. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. VUNESP, Escrivão de Polícia, 2015. O crime de tortura, Lei número 9.455 de 97, tem pena aumentada de 1/6 até 1/3 se for praticado, letra A, ininterruptamente por período superior a 24 horas, letra B, em concurso de pessoas, letra C, por motivos políticos, letra D, contra a mulher, ou letra E, por agente público. A alternativa correta é a letra E. Lei número 9.455 de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1, se o crime é cometido por agente público. Inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Bancasesp, DEPEN, Agente Penitenciário 2013. Joaquim, Agente Penitenciário Federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei nº 9.455 de 1997. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Item correto. Lei número 9.455 de 1997, artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Assim, como Joaquim foi condenado a uma pena de reclusão de 3 anos, além de perder a função, ficará impedido de exercê-la novamente por um período de 6 anos. Bancasesp, DEPEN, Agente Penitenciário 2013. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido, comprovadamente, grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. Item correto. O agente penitenciário, na questão em tela, incorreu na prática do crime de tortura por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 9.455, de 97. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Bancasesp, PRF, Agente 2013. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura,
é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. Item correto. Para que fique configurado o crime de tortura, não é necessária a existência de vestígios de ordem física, lesões corporais. Assim, nada impede que a prova do crime seja produzida de outras maneiras. Observação: prescindível, que é desnecessário, que se pode prescindir, descartar, descartável. Banca CESP, Técnico Judiciário 2012. Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião com emprego de violência a contínuo e intenso sofrimento físico, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. Item errado. O crime de tortura exige um elemento subjetivo específico. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Observação: o agente que causa sofrimento em outra pessoa por sadismo não comete crime de tortura. DPF, Agente de Polícia Federal, 2012. O policial condenado por induzir, por meio de tortura praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime, perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a perda do cargo. Item correto. A perda do cargo, emprego ou função pública é efeito extrapenal administrativo da condenação e não precisa ser fundamentado pelo juiz. STJ. A pena acessória de perda do cargo não é efeito automático da condenação exceção feita ao crime de tortura. Logo, é efeito imediato da condenação que dispensa a explicitação na sentença dos motivos ensejadores da perda do cargo pelo agente do delito. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que a Lei de Tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. IBAD, Agente de Polícia Civil, 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 70 anos, aumenta-se a pena 1/6 até a metade. Item errado. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido por agente público. Inciso 2.
se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro. IBAD, Agente de Polícia Civil 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Item errado. Lei nº 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.